Rádio Cairo apresenta A Sua Voz na Rádio Cairo. Um programa preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Amal Dessouky. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, bem-vindos a esta nova edição do nosso programa A Sua Voz na Rádio Cairo. O rádio sempre desempenha um papel tão importante na aproximação entre os povos e as nações ao redor. Além disso, é considerado a ponte que nos ajuda para descobrir e saber mais sobre diferentes lugares no mundo inteiro. Em fevereiro de cada ano, o mundo comemora o Dia Mundial do Rádio como homenagem deste meio de comunicação. Representa o amigo permanente dos ouvintes. Por esta data comemorativa, a Rádio Internacional do Egito teve a maior honra de manter esta entrevista com a ilustre locutora da Rádio Macau, senhora Margarida Vidinha, falando sobre o Dia do Rádio e outros eixos relacionados sobre a rádio de Macau, chinesa. Ao início, damos as boas-vindas para nossa querida locutora da Rádio Macau, senhora Margarida Vidinha. Sempre seja bem-vinda na sua Rádio Cairo. Desejamos feliz Dia Mundial do Rádio. Vamos ouvir esta linda entrevista. هنا القاهرة هنا القاهرة. Olá, antes de mais eu gostaria de agradecer por me terem convidado. Então, eu sou a Margarida Vidinha, sou locutora de rádio há 3 anos e meio, mas a minha carreira não começou enquanto locutora de rádio. O primeiro trabalho que eu tive foi num jornal semanal que se chama Plataforma, aqui em Macau, que é um jornal bilingue, em português e em chinês. E estive 2 anos a trabalhar na redação, na parte na área da cultura e sociedade. Fazia muitas peças relacionadas com cultura e sociedade. Entretanto, estive 1 ano e meio a dar aulas numa escola que se chama Fulun, aqui em Macau também, a crianças do kindergarten, ou seja, crianças entre os 3 e os 6 anos, e ensinei português e inglês. Entretanto, em 2021, a Rádio Macau abriu concurso, eu candidatei-me, consegui entrar, e trabalho na rádio desde agosto de 2021. Hoje em dia sou locutora do Café da Manhã, já faço o Café da Manhã há 2 anos. Os meus horários são um bocadinho diferentes dos horários de uma pessoa normal, digamos. Eu entro às 6 da manhã e estou no ar em direto desde as 7 às 10 e gosto muito daquilo que faço e basicamente é isto. Hoje em dia sou locutora de rádio. Bom, eu não acredito que a rádio seja a dona dos meios de comunicação social. O que eu acho é que a rádio teve um papel muito importante na difusão e na divulgação, aliás, de informação ao longo dos tempos. Ou seja, antigamente as pessoas sabiam o que se passava no mundo, pelo mundo, através dos jornais, portanto, eu acho que a rádio aí teve um papel muito determinante porque conseguiu juntar um bocadinho mais as pessoas ao locutor, neste caso, ao jornalista, a quem tivesse a facultar informação, e tornou, como é lógico, os meios de comunicação mais próximos dos ouvintes. Porque as pessoas começavam a reconhecer a voz dos locutores ou dos jornalistas de rádio, e acaba por ser um bocadinho um sentimento mais próximo do que quando se está a ler um jornal, não é? Aí sim, eu acho que a rádio teve um papel muito importante para os meios da comunicação social, mas não acho que seja a dona, até porque hoje em dia, com a internet e com os avanços da tecnologia, hoje em dia há vários meios de comunicação que começam a ter um impacto maior, talvez, do que a rádio. Tanto que a rádio, por exemplo, temos os podcasts, que qualquer pessoa pode ter o seu próprio podcast e através das redes sociais pode promovê-lo.
e acho que o que a rádio hoje em dia faz é adaptar-se às novas circunstâncias, ou seja, a própria rádio começa por ter os seus próprios podcasts ou fazer colaborações com podcasts que tenham alguma visibilidade, o que consequentemente traz mais ouvintes para as rádios. O papel histórico da rádio, eu penso que já respondi a isso, na medida em que a rádio foi o meio de comunicação social que veio aproximar as pessoas, porque veio logo a seguir aos jornais, ou seja, começou com os jornais, depois veio a rádio, depois veio a televisão e depois veio a internet e tudo aquilo que conhecemos hoje. Tanto que hoje em dia temos a informação nos nossos telemóveis em tempo real, a globalização é um fator já ponto assente, sabemos exatamente o que se passa do outro lado do mundo no segundo em que acontece e eu acho que isso é positivo. A Rádio Macau começou em 1933. As primeiras emissões de rádio em língua portuguesa aqui na Ásia. Na altura não se chamava Rádio Macau. A rádio, enquanto Rádio Macau só apareceu em 1980 e tal, salvo erro. A Rádio Macau é uma rádio muito importante aqui no Oriente, porque primeiro é uma das poucas rádios em língua portuguesa que existe aqui, é a única em Macau. É uma rádio que é privada, mas o sócio principal é o governo de Macau. O objetivo da Rádio Macau é o serviço público, ou seja, não somos uma rádio comercial, a nossa principal função é o serviço público, e eu penso que é importante, porque em Macau temos uma grande comunidade de falantes de língua portuguesa, de vários países da lusofonia, e eu acho que a rádio pretende, além do serviço público, preencher e aproximar e dar aquele sentimento de casa aos ouvintes que estão a quilómetros e a milhares de quilómetros de distância da sua primeira casa, digamos, do seu país. Ou seja, tentamos acolher um bocadinho a comunidade que nos ouve. E claro, servir a comunidade local, os macaenses e chineses que falem em língua portuguesa. E esse é o nosso principal objetivo. Por isso, eu acho que a Rádio Macau tem um papel muito importante aqui, exatamente porque tentamos ser um bocadinho, dar assim um sabor a casa aos nossos ouvintes. Logicamente, sendo locutora de rádio, o dia 13 de fevereiro é muito importante para mim, porque assinalamos o Dia Mundial da Rádio. Tal como será, eventualmente, para vocês que estão a fazer este trabalho, exatamente para assinalar este dia. O dia 13 de fevereiro, eu acho que é importante assinalarmos o Dia Mundial da Rádio, porque apesar de tudo a rádio ainda é uma companhia para grande parte das pessoas, especialmente para ouvintes mais velhos, que tenham o hábito de acordar de manhã com a rádio, com a companhia da rádio, que liguem a rádio logo que mal acordam. Eu, por exemplo, lembro-me muito do meu avô. O meu avô, a primeira coisa que faz todos os dias é ligar o rádio, apesar de haver televisão, telemóveis, etc. É a primeira coisa. A rádio é uma companhia que deve ser, que é muito querida pela maioria das pessoas, especialmente pelos ouvintes mais velhos. E penso que é mesmo importante continuar a assinalar, porque é um meio de comunicação social tão importante como todos os outros. E a rádio tem uma magia que eu acho que só quem faz rádio consegue saber qual é. É o tal chamado bichinho da rádio. A rádio tem uma magia de, através da voz, conseguir contar histórias aos ouvintes. Consegue criar imagens nas cabeças das pessoas, consegue aproximar as pessoas só com a voz. Não temos aquela muleta que a televisão tem, que são as imagens, não é? E eu penso que isso é mágico, porque nós conseguimos tocar no coração das pessoas e as pessoas não fazem a menor ideia qual é a nossa cara, como é que nós somos, e muitas vezes até têm uma ideia sobre nós e depois quando nos vêm ouvir ficam, ok, tu é que és não sei quem, eu acordo contigo todos os dias, ou eu ouço-te sempre à hora do almoço, ou vou para casa sempre na tua companhia, ou estou no trabalho a ouvir a rádio. Eu acho que isso é mágico, isso aproxima as pessoas. E por isso eu acho que é super importante assinalarmos o Dia Mundial da Rádio. O futuro da rádio, eu acho que a rádio nunca vai acabar, mas isto é a minha opinião. O que vai acontecer é que a rádio vai transformar-se. Lá está, através dos podcasts, que hoje em dia são
muito comuns. Toda a gente ouve o seu podcast preferido e perguntam muitas vezes por causa das plataformas de streaming como o Spotify, o Apple Music. As pessoas já podem escolher a sua própria música, através dos podcasts podem escolher quem é que querem ouvir ou não. Mas eu acho que a rádio nunca vai acabar. O que vai acontecer é que vai adaptar-se, vai ter os seus próprios podcasts, que é o que já começa a acontecer. E acho que as pessoas que gostam de ouvir rádio não vão deixar de ouvir só porque apareceram podcasts ou plataformas de streaming onde podemos escutar a nossa própria música, porque ainda há muitas pessoas que têm por hábito entrar no carro e só deixar o que está a passar na rádio. E eu acho que isso é bonito. Eu acho que o que vai acontecer, e repetindo-me um pouco, é que a rádio vai transformar-se e vai evoluindo à medida que os meios tecnológicos também vão evoluindo. A mensagem que eu deixo para os ouvintes, ouçam muito a rádio. A rádio gosta muito dos ouvintes que tem. Às vezes as pessoas acham que o locutor é a sua companhia, e é, mas os ouvintes também são muito a companhia dos locutores, e sem os ouvintes a rádio não existe. Por isso, ouçam muito a rádio, deem feedback. Lembrem-se que a rádio tem muito carinho pelas pessoas que nos acompanham diariamente. E a rádio é vida. A rádio é mágica, a rádio é família, é lar para mim. Por isso, é sempre um gosto ter os ouvintes desse lado, a fazer-nos companhia durante o dia. Para mim, os ouvintes dão-me alegria nos dias em que eu não estou assim com muita vontade de ir trabalhar, ou nos dias em que eu estou mais triste, ou estou doente, ou o que quer que seja. Saber que tenho os ouvintes do outro lado enche-me o coração. Portanto, ouçam muito a rádio sempre. Feliz Dia Mundial da Rádio. هنا القاهرة. Caros ouvintes, feliz dia do rádio, saudações cordiais de aqui da Rádio Cairo e da equipe da Rádio Cairo. Agradecemos muito a ilustre locutora da Rádio Macau, senhora Margarida Vidinha. عربيتنا لغة الضاد لغة ليست كالمعتاد فاقت أوصاف اللغات أو غيرنا للسحر أسياد. Caros ouvintes, no dia 21 de fevereiro de cada ano, o mundo celebra o Dia Internacional da Língua Materna, que representa a oportunidade para homenagear as línguas nativas que fazem parte das identidades nacionais dos povos, bem como as nações. Por esta data comemorativa, a Rádio Internacional do Egito teve a maior honra de manter esta entrevista com a ilustre professora Ana Marija Marinovic, professora sérvia de língua e cultura portuguesa, tradutora e investigadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa. Vamos ouvir esta entrevista. عربيتنا لغة الضاد لغة ليست كالمعتاد فاقت أوصاف اللغات أو غيرنا للسحر أسياد. Muito boa tarde, o meu nome é Ana Maria Marinovic e tenho muita honra por participar novamente do programa da Rádio Cairo em língua portuguesa. Bem, para começar, vou falar sobre a importância da língua materna para a identidade nacional dos povos. Para mim, a noção da língua materna é inseparável da identidade nacional, cultural, espiritual, emocional, de pertença a um coletivo, de pertença a uma comunidade, porque desde pequenos ouvimos lendas, contos de fadas, canções,
histórias na nossa língua materna que nos são contados pelos pais, pelos avós, e é importante esse sentimento de pertença a uma família, a uma comunidade, a um todo, saber quem são os nossos heróis, as nossas personagens históricas, literárias. É importante saber que a língua é inseparável da forma de pensar e que a língua materna nos ajuda a percebermos o mundo em que somos inseridos, em que vivemos, em que nascemos, em que fomos criados, mas também é importante para começarmos a perceber que não existimos só nós, que existem outras culturas, outras comunidades, e isso é muito visível no meu caso, porque eu nasci na Jugoslávia e a Jugoslávia era um país multinacional, multiconfessional, multicultural, e eu tinha amigos que eram refugiados da Bósnia, da Croácia, das outras repúblicas. Nós, quando éramos pequenos, viajávamos de uma república a outra sem passaporte, sem qualquer problema, e então conhecíamos que existiam outras línguas, pessoas que falavam com outros sotaques, outros dialetos, e aprendíamos assim imenso uns sobre os outros. Relativamente à minha língua materna é o sérvio. Nos tempos da Jugoslávia, essa língua era conhecida como sérvo-croata. Isso tinha as suas razões históricas, culturais, também políticas, mas nos anos 90, depois das guerras, tanto o sérvio como o croata assumiram a sua língua como uma parte importante da sua identidade nacional, e agora são politicamente e linguisticamente línguas diferentes. Relativamente à história da minha língua materna, eu irei destacar aqui 4 figuras importantes. O primeiro é São Sava Nemanjić, o primeiro arcebispo sérvio do século XIII, que construía escolas, hospitais, que era o primeiro pedagogo, era príncipe, era monge, era diplomata, era político, era escritor, e ele traçou os fundamentos da língua sérvia. A segunda figura importante é Dositej Obradović, da época das lousas do iluminismo. Era muito racional, ele propunha a reforma da língua sérvia para facilitar a educação, e ele escreveu muitos materiais didáticos, muitas fábulas, muitas histórias com moral. A terceira figura é inevitável mencionar Vuk Stefanović Karadžić, do século XIX, o romântico, o nosso folclorista, que colecionou a nossa literatura popular, que foi um grande reformador da língua sérvia, da ortografia, e é conhecido o lema dele: escreve como falas, lê como está escrito. Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano. E a quarta figura é inevitável também o nosso escritor Ivo Andrić, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 1969, que sublinhou muito a sua identidade jugoslava, entretanto valorou a riqueza e a importância da língua e da literatura sérvia. Ok. Passando para a segunda pergunta, sobre a importância da língua materna na aprendizagem das línguas estrangeiras, é muito importante eu sublinhar que a língua sérvia tem 2 alfabetos, o cirílico e o latino, e desde pequenos somos alfabetizados nos 2 alfabetos. O cirílico é mais nacional, tradicional, identitário, ligado à religião, ao cristianismo ortodoxo, aos povos eslavos, e é mais intrínseco, mais valorizado assim tradicionalmente, enquanto o latino é mais internacional. Sendo alfabetizados nos 2 alfabetos desde o princípio e antes de irmos à escola, para nós é muito fácil aprendermos outras línguas.
O cirílico ajuda-nos a aprendermos o russo, o búlgaro, o grego, o moderno, enquanto o latino nos ajuda a aprendermos todas as outras línguas e a valorizar que existem outras identidades, outras culturas, outras literaturas, formas de escrever diferentes. E, por exemplo, na minha língua materna existem declinações e casos. Para mim não é nenhum problema entender porque no russo, no polaco, no alemão, no grego, no latim, existem também casos e declinações. Eu sei o que é um genitivo, um dativo, um acusativo, e para mim é só aprender as terminações gramaticais e saber como é que uma língua com casos funciona. Para nós também é importante falarmos e escrevermos corretamente para podermos também aprender a falar e escrever corretamente em outras línguas. Claro que cada língua tem os seus sotaques, dialetos, irregularidades, formas que usam pessoas pouco escolarizadas, mas conhecendo isso tudo é-nos mais fácil sabermos porque na minha língua é assim e na outra língua é de uma forma diferente, e isso faz-nos pensar noutra língua, não apenas traduzir literalmente os exemplos que aprendemos, mas aprender a penetrar noutra cultura, pensar porquê que eles dizem isto, porquê não assim, e por mais dificuldades que isso possa criar, as línguas são uma fonte imensa de conhecimento. Agora, relativamente à minha língua materna e o russo, que eu também falo, posso dizer que a semelhança no vocabulário me facilitou a aprendizagem, mas que, por outro lado, existem os chamados falsos amigos que nos podem confundir. Por exemplo, quando em sérvio eu digo pečenje, isso é carne assada. Quando em russo eu digo pečenje, são biscoitos. E também esses biscoitos foram assados em algum forno e daí vem a raiz, mas depois mudou o conceito. Agora, passando para a terceira pergunta. Nos meus estudos na área de língua materna, ao longo da minha escolarização primária, secundária e na licenciatura, tive sempre a disciplina de sérvio e quando trabalhei em Lisboa como professora de sérvio na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, essa experiência para mim foi maravilhosa, muito enriquecedora, porque não é suficiente só ser-se falante nativo de uma língua para poder ensinar. É preciso ter conhecimentos filológicos, ter conhecimento de metodologia de ensino, conhecer muito bem a sua própria língua e cultura para poder transmitir essa língua e cultura a outros povos que foram educados de outra forma, que conhecem outras línguas, que pensam de outra forma. E, por exemplo, é preciso também ser poliglota e dizer a palavra república existe também em português. A palavra escola existe também em português, para saberem fazer pontes e determinar algumas semelhanças. E conhecer uma língua também é conhecer uma cultura. Eu lembro-me muito bem que quando fui professora de sérvio eu falei sobre personagens históricas, sobre escritores, sobre religião, e agora eu tenho 2 afilhados que queriam conhecer mais sobre o cristianismo ortodoxo através da língua. Muito bem, eu agora tenho amigos de todas as partes do mundo que, quando me escrevem um e-mail, dizem Zdravo, que significa olá, ou dizem assim umas palavras para me desejarem um feliz aniversário, um feliz Natal, e isso enche-me o coração de orgulho e de ideia que o meu trabalho foi útil e que foi valorizado.
Em termos de língua materna, hoje, dia 9 de fevereiro, é dia da língua grega. E é importante mencionar isso, que apesar do grego não ser minha língua materna, é a língua materna de milhões de pessoas que deu ao mundo muito em termos de filosofia, de linguística, de próprias palavras que reconhecemos em ciência, em filosofia, em religião e em outras áreas de vida, que o grego deu ao mundo, os Jogos Olímpicos e a mitologia maravilhosa e muitas criações culturais e artísticas, sem as quais a civilização europeia não seria o que é hoje. Também leio muito relativamente à língua materna e às línguas em geral. Agora estou a ler um livro interessantíssimo que se chama The Story of English, escrito por Philip Gooden, que nos narra da história da língua e literatura inglesa através dos séculos, e é interessante saber que a palavra politician surgiu em inglês a partir da época de Shakespeare, e que o inglês não é só a língua de Shakespeare, mas é o poder que a língua inglesa tinha naquela época e que tem ainda hoje, que se tornou uma língua internacional. Outro livro interessante que gostaria de mencionar é o World Englishes, escrito pela professora Jennifer Jenkins, que fala não só nas variedades britânica e americana, que são universalmente reconhecidas da língua inglesa, como fala do Singlish, o inglês de Singapura, como fala na importância dos acentos, dos sotaques, das variedades de língua, e que ninguém nos deve desprezar ou desvalorizar por falarmos com sotaque, por falarmos numa outra variedade que não se considera talvez correta, mas que é uma parte da língua inglesa. E para terminar, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é um provérbio popular sérvio que diz: quantas línguas sabes, tanto vales, koliko jezika znaš, toliko vrediš, que quer dizer que a partir da nossa língua materna devemos começar também a conhecer e aprender outras línguas. Digamos que em termos de número de falantes, o sérvio é uma língua relativamente pequena, tem, não sei agora exatamente, mas uns 15 milhões de falantes, mas que precisamente por isso devemos começar a conhecer e a aprender outras línguas para termos mais valor em termos profissionais, para fazermos amizades com pessoas de todo o mundo, para sabermos transmitir e preservar e traduzir e falar sobre a nossa língua e cultura sabendo as outras línguas. E agora toda a gente vai dizer que a palavra vampiro entrou do sérvio para as outras línguas, mas eu não concordaria com que é somente o vampiro, uma personagem mitológica que não me diz muito, que através do vampiro devemos ser conhecidos. Temos também o Tesla, que é a unidade científica que ganhou o nome graças a Nikola Tesla, o nosso científico, que também temos algumas outras palavras sérvias que entraram no mundo. Alguns dizem que é páprica ou paprika, pimento, não é? Há algumas mais, mas são poucas, e nós devemos ir transmitindo a nossa língua, amando a nossa língua, valorando tudo o que ela é e sabendo respeitá-la para podermos saber outras línguas. Vou me despedir em sérvio. Doviđenja, hvala na pažnji. عربيتنا لغة الضاد، لغة ليست كالمعتاد، فاقت أوصاف اللغات،
أو غيرنا للسحر أسياد. Feliz Dia da Língua Materna e agradecemos muito a nossa querida professora Ana Marija Marinovic. E sempre seja bem-vinda na sua Rádio Internacional do Egito em português. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim dessa edição especial de sua voz na Rádio Cairo. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel e de na supervisão Mohamed Abdelkamel. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Tchau, tchau. عربيتنا لغة الضاد، لغة ليست كالمعتاد، فاقت أوصاف اللغات، أو غيرنا للسحر أسياد.